Acho que vai ganhar Diego e Iago ou Iago e Pedro? Apostado. Os dois, né? Lembrando que aquele lá joga no Vasco lá. Isso, então é Iago e Pedro. Vasco, né? Não, Iago e Pedro não, Iago e Diogo. Iago e Diogo não, pô. Ali ó. Então, aí... Ah, tá, entendi a crítica, entendi a crítica. Vasco. Entendi. Casimiro, não chora. Cintura Pedro, de peito Diogo, passou de Vasco, subiu Pedro. Vou nem falar o que ele falou aqui, meu parceiro. De chadeira Diogo, de segunda Pedro, subiu Iago, de peito Pedro, no lobby Iago, pegou Pedroso, Vasco FTV, corrigiu Pedroso, subiu de peito Iago, Iago levantou, tentou pegar Iago, subiu de primeira, Iago pegou Pedro de segunda, Diogo de peito, Vasco FTV de cavalo. Bem gravado. Bem gravado. Oi? Um shark desse. Só na mix. Tô dentro da quadra. Tô dentro da quadra. Bora. FTV na bola. Subiu Pedro. Corrigiu o Iago de segunda. Subiu Pedroso. Vasco FTV corrente. Pedroso de coxa. Subiu de peito, Iago de segunda, Pedroso, Vasco FTV, Pedroso no lobby, pegou Iago, subiu Pedro de ombro, passou Iago corrigindo, Vasco FTV de peito, subiu Pedroso, na cravada, pegou Pedro, subiu Iago, Pedro no pingo, pegou Pedroso. Que uva foi essa, meu jogador? Que uva foi essa, meu jogador? É garçom? Reação dos... Foi sorte? Foi sorte? Sacou Pedro. Subiu de peito Pedroso. De peito Vasco FTV.
já? 7-8 é o jogo. De peito, Iago. Subiu o Pedro. Iago na diagonal. Que é isso? Que qualidade, pai. De chapa Pedroso. Subiu de peito, Vasco. Pedroso na diagonal curta. Não passou da rede. Não passou da rede. 0-7 é o jogo. De peito, Vasco FTV. Diogo na cravada. Não conversou. A dupla não conversou. O jogo tá complicado. O jogo tá complicado. Tá pegado o jogo. Tá pegado o jogo. Vasco na bola. Subiu de chapa Iago. Corrigiu o Pedro. Na cravada, Iago. Na rede. Na rede. Xingou o Pedro. Pedro xingou. A rincha tá grande. Vasco FTV na bola. Epa! Que isso, pai? Aqui ele já mostra a sua intimidade. Aqui ele já mostra a sua intimidade. RJ na bola. De peito, Iago. Subiu de chapa Pedro. No lobby, Iago. Pegou Vasco FTV. Subiu Diogo. Passou de graça. Iago de peito. De segundo, Iago. Pegou Diogo. Corrigiu. Diogo no lobby. Pegou Pedro. Subiu Iago. Pedro bola fácil. Pegou Diogo. Vasco subiu. Diogo subiu. Não dá pra jogar sozinho. Não dá pra jogar sozinho. Iago na... Pedro na bola. Subiu Diogo. Vasco de peito. Diogo no pingo pra trás. Que bola, pai. Que intimidade, pai. Que intimidade. O jogo tá ficando sério. Vocês vão ganhar, vocês vão ganhar. 15-21, já bateu. Já cantei o placar, pai. Diogo na bola. De peito, Iago. Na chapa, Pedro. Iago de graça. Rede. Que isso, mano. Pedro na bola. Subiu o peso de peito. Corrigiu o Iago. Pedro tem... Deu tchauzinho pro Vasco. Jogou pra trás, que lobby, pai. Que isso, jogador. Iago na bola. Subiu o Pedroso. Vasco FTV. Na cravada, Pedroso. Inimigo do rally, pai. Inimigo do rally. É isso. Rapaz, o jogo tá pegado. Quero saber o segredo pra virar esse jogo. 5-2 é o jogo. Pegou de chapa Pedro. Subiu de peito Iago, peito baixo. Passou de ombro Pedro. Pegou Vasco FTV. Subiu Diogo. No lobby. Ei. É todas? É todas? Deu jogo. Pegou Pedro de peito. Corrigiu o Iago. Subiu Pedro, tentou pingar. Vasco FTV pegou. Sacou Pedro. Pegou Diogo de chapa. Vasco FTV de peito. Diogo no lobby. Pegou Iago. Corrigiu Pedro. Iago na bola. Passou de chapa. Pegou Vasco. Subiu Pedroso. Passou Iago. Pegou. Iago de peito. Pedroso de segunda. Iago pegou sem olhar. Corrigiu Pedro. Passou de chapa Iago. Subiu Pedroso. Iago de peito. No Shark na rede. E aí, Santana? Golfinho. Bola. Iago na bola. Forçou. Esse saque forçado aí, pai. É estratégia? Joga no meio, joga no meio. Virou o pé. Pedroso de
coxa. Corrigiu o Vasco FTV. Pedroso pro lobby. Pegou Pedro de segunda pra fora. Segredo tem o Pedro. Iago de coxa. Corrigiu o Pedro. Passou de graça Iago. Pegou Pedroso. Vasco FTV. Pedroso cavada! Que isso, pai? O que você falou? Puxar pra trás de novo. Vasco FTV na bola. Chapou o Vasco. Subiu de peito Pedro. Iago de peito. Tentou cravar. Pegou Pedroso. Subiu Vasco FTV. Aê! Que é isso, pai? Que é isso, pai? Inimigo do Rally? Ele falou e fez. Que é isso? Que jogo é esse? Vasco FTV na bola. 9-4 é o jogo. 9-6. 9-6 é o jogo. Inspirou o Vasco FTV. Virou o pé. Pedro de peito. Subiu o Iago. Corrigiu o Pedro. Pegou o Pedroso de peito. Subiu o Vasco FTV. Na cravada. Ei, enganou até o narrador. Que é isso? Que jogo. Que jogo. Vasco FTV. É a boa. Subiu o balão. Pedro de peito. Subiu de ombro e água. Pedro passou, pingou. O que você acha? Qual vai ser o jogo agora? 9 boa. 9 boa o jogo. Forçou Pedro. Eu perdi o saque. Vocês querem o quê? Melhor de 3? Chamou na melhor de 3. Eu tava fazendo morrer aqui já, mano. Chamou na melhor de 3. Dá chance pros caras, pelo menos. Não, mas vamos dar de 3, não. O que você achou desse jogo aí? Ganhou na casa dos caras, pô. Sacou Pedroso. De peito Iago. Subiu o Pedro de ombro. Iago passou de graça. Pegou o Vasco do Rio. Subiu de peito Pedroso. Furou a bola. No saque, Iago. Pegou de peito o Vasco FTV. Corrigiu. É valsa? Cantou o jogo, Iago. 3-1 é o jogo. Sacou Iago. Pegou Pedroso. Subiu o Vasco FTV de chapa. Pedroso tentou pingar. Pegou Iago. Corrigiu Pedro. Iago passou de graça. Pegou Pedroso. Virando a cara. De coxa Vasco FTV. Pedroso passou de graça. Pegou Pedro de peito. Subiu Iago de segunda. Pegou Pedroso de chapa. Tentou corrigir. Que chapa. O jogo é no Diogo. Subiu de peito. Pegou de cabeça Vasco FTV. Diogo no lobby, pegou Pedro, subiu o Iago, Pedro tentou lobby. Como vai ser o jogo? 5-1 é o jogo. Vasco FTV subiu de peito. Diogo levantou. A areia virou gelo. Vasco FTV na bola. 2-5 é o jogo. Iago pegou de... Acho que devia ser um pecado. Tem alguém gripado? Tem alguém gripado aqui? Ih, xingou. Iago xingou. Iago xingou no jogo. Iago tomou um ponto de advertência já. Vasco FTV no jogo. Sacou. Pedro de peito. Subiu o Iago de chapa. Bola fácil, passou Pedro. Pedroso de peito. Subiu o Vasco FTV. Não foi rede. Não foi rede. VAR. Tô com o VAR. Acho que eu sou pequeno e foi já. Vasco FTV no saque. Pegou de peito Iago. Subiu Pedro.
Iago. Marcar porque ele ataca todo torto, ele vira e queda, sei lá. Vasco na bola. Pedro de peito. Subiu o Iago. Tentou diagonal. Vasco pegou. Corrigiu o Pedroso. Vasco passou de graça. Pegou Pedro de peito. Iago de segunda. Vasco FTV. Subiu o Pedroso de ombro. Que ombro é esse? Que ombro é esse, pai? Equipe. Pedro na bola. Pegou de chapa Vasco. Subiu de peito. Que peito é esse, pai? Eu acho que pegou rede, viu? Eu acho que pegou rede. Dá quanto? 7-5, tá? Não é 8-5 não. 8-5 é o jogo. De chapa Pedroso. Passou de coxa de segunda. Pedro pega. Iago de peito. Que isso? Mas aqui já tá aqui, ó. Pega o patins pra ele. Pega o patins pra ele, come, tá gelado. Sacou Pedro. Fundo. Pedroso pega de ombro. Vasco FTV sobe de peito. Pedroso no lobby. Pegou Pedro. Corrigiu o Iago. Vai passar de graça Pedro. Passou na diagonal. Vasco FTV. Diogo corrigiu. Iago subiu de chapa. Pedro pega de peito. No pingo Iago, diagonal. Vasco FTV. Corrigiu Pedroso. Passou de graça. Iago subiu de peito. Pedro pega de ombro. Iago subiu na... Estraga o jogo. Estraga o jogo. Aí estraga o rally. Quis inventar de mais um. Fala o que vocês querem fazer enquanto jogar agora. Não, 1-0 partida, né? 1-0. O goleiro chega na quadra. Que peito é esse? Vasco de ombro. Corrige Pedroso de peito. Passou de graça. Iago pega de chapa. Pedro sobe de segunda. A bola tá quebrada na minha cabeça, eu vou fazer o quê? Pedroso na bola. Passou de chapa Pedroso. Iago de cabeça. Pedro de coxa de segunda. No Shark Pedroso. Pegou Iago. De chapa. Passou de chapa Iago. Pegou Pedroso de peito. Subiu o Vasco FTV. Mais um chute. Que pegada. Que pegada. Que pegada. Tá de parabéns, esse Passou Iago. Vasco FTV de peito. Subiu de peito Pedroso. No lobby. Iago já tava esperando de chapa. Pedro corrige. Subiu Iago. olha a bola. Deixa passar. 9-1 é o jogo. Vasco FTV. De peito Iago. Subiu de ombro Pedro. Tentou lobby. Pegou Pedroso. Subiu. Pedroso de Shark. Pegou Iago. Corrigiu Pedro de segunda. Subiu. Shark. Vamos deslocado. Que peito é esse, pai? Que peito é esse, pai? Que peito é esse, pai? No saque Pedro. Subiu Pedro. Pedroso de peito. Subiu o Vasco FTV. Pedroso no bingo. Pegou Iago. Pedroso na bola. 1-3 é o jogo. Iago de peito. Subiu de ombro Pedro. Iago tentou pingar. Não conseguiu. Pegou de chapa Pedro. Iago subiu. Passou. Iago pegou de chapa. Pedro subiu de ombro. Mirou na uva, acertou na mora. 2-3 é o jogo. Diogo sacou. Pegou de peito Pedro. Subiu Iago. Boa bola. Pegou Pedro. Pegou Pedroso. Subiu. Ele é muito cavalo. Codigo. De
Iago. Chapa Iago. Pedro tentou logo. Pegou Pedroso. De coxa. Corrigiu Pedroso de terceira. Pegou Iago de peito. Subiu de ombro Pedro. Iago tentou diagonal. Pegou Vasco FTV. Subiu Pedro de peito. Sem olhar, pai. Alguém viu esses caras trocando a posição na hora do jogo? Que eu não vi. Eu não vi. Iago puxou de peito. Subiu de ombro Pedro. Iago tentou cravar. Pegou Pedroso. Vasco FTV corrige. Pedroso passa de graça. Iago pega de coxa. Ou de chapa. Peito do Pedro. Iago tentou pingar. Iago no chaque. Pedroso na diagonal. Cavalo. O cara joga e ensina. É chapa do Iago. Não dá, pai. Não dá, pai. Brinca Vasco FTV. Beija a bola. Sem pressão. Sem pressão é o jogo. 4-4 é o jogo. Pegou o Pedro de peito. Subiu o Iago. Pedro no lobby. Pegou o Pedro. Chapa Pedro. Subiu de peito Iago. Pedro passa de ombro. Pegou no lobby. Pegou Vasco FTV. Corrigiu. Pedroso. Passou de segunda. Iago salva. Ajeitou. Que balançada, pai. Ei! Sacou. Pedro pegou de peito. Subiu o Iago. Que isso? Que isso? Meia é o jogo. Sacou o Iago. Pedroso de peito. Oso! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? De costas, né? Fica mais bonito pro filme, né? Fica mais bonito pro filme. Que é isso? Que é isso? 7,5 é o jogo. Pedroso no saque. Subiu de peito Pedro. Alguém tira a mão fora do 8,5 é o jogo. Pedroso sacou. Pegou Iago de peito. Subiu de cabeça Pedro. Passou de segunda. Vasco FTV. Corrige. Passou Vasco FTV de coxa. Pegou fácil Pedro. De segunda Iago. Pegou fácil Vasco FTV. Subiu de peito. Pegou no lobby. Não dá nem vontade de jogar. Mas não dá nem vontade de jogar. Sacou o Vasco FTV. Pegou no meio Pedro. Subiu de chapa. Pedro tentou lobby. Pegou Pedroso de ombro. Subiu de peito Vasco FTV. Pedroso de ombro na tchaca. Que pecado. Que pecado. Que pecado. Eu vou. Olha isso. Olha isso. Que pecado. Segunda. Vasco FTV. De peito Pedroso. Subiu no pingo. Pegou Pedro. De cabeça Iago. Corrigiu. caralho, essa vida não passa, viado. Se faz uma pegada dessa, pai, e erra uma bola dessa, o que você tem a dizer? Chapou de Iago. FTV na boa. Pegou difícil Pedro. Subiu de peito Iago. Tentou passar Pedro. Pegou Pedroso. Vasco FTV. Shark! Não dá, não dá. Pode pôr a cara na areia agora? Vamos fazer Rapaz. Perderam em casa. O cara veio do Rio. Perderam em casa. Perderam em casa. Vou ter que ver isso aqui. Eu vou ter que ver isso aqui. Não, deixa eu fazer uma aqui perto. Vou ter que ver isso aqui. Boa meia foi o jogo. Boa 7. Calma aí. Boa 7 foi o jogo.
Não, calma Até o olheiro entrou na quadra agora pra fazer o morrinho. Calma aí, parceiro. Calma aí, deixa eu fazer a carinha aqui, mano. Short rasgado do olheiro. Pedro já viu essa carinha já? Fez carinha feliz. Fez carinha feliz. Calma aí. Primeiro Pedro, vai, Iago. Ei, Iago, pode só porra, aqui, ó. Nossa, me Vem, dá. Iago, você tem um dó. Pode vir que você vai ser dó, vem. Não, vai ter dó dele. Boa, moleque. Olha aqui, olha aqui. Acontece, nós perdemos, nós ganhamos. E nós sempre ganhamos. Nós nunca perdemos.